O sussurro das lápides. O ar da noite era uma carícia fria contra a pele, carregado com cheiro úmido de terra e folhas em decomposição. Léo, com sua câmera apontada para o próprio rosto, sorria para a lente, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e uma pitada de arrogância. E aí, galera do canal? Léo aqui, e hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da nossa cidade. Sua voz, um pouco alta demais para a quietude do lugar, ecoava entre as árvores retorcidas que ladeavam a entrada do cemitério da Colina Esquecida. Dizem que este lugar é assombrado, que almas inquietas vagam entre as lápides. Mas a gente veio para provar que é tudo lenda, ou não. Ao seu lado, Maia revirava os olhos, um sorriso cético brincando em seus lábios. Léo, por favor, não exagera. É só um cemitério antigo. Ela ajustava a mochila nos ombros, a lanterna em sua mão varrendo o caminho à frente. Sua racionalidade era um contraponto à impulsividade de Léo, e ela estava ali mais por lealdade do que por crença em fantasmas. E se a gente for pego, a culpa é sua. Invasão de propriedade, lembra? Gabriel, o mais jovem e visivelmente apreensivo, apertava a alça de sua própria mochila, os olhos arregalados enquanto observava as sombras dançarem entre os túmulos. Gente, eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu tô sentindo uma coisa estranha aqui, um frio na espinha que não é do vento. Sua voz era um sussurro, quase inaudível, mas carregada de um pressentimento sombrio. Ele sempre fora o mais sensível do grupo, o primeiro a captar as vibrações de um lugar, e o cemitério da Colina Esquecida estava vibrando com algo pesado, antigo e muito, muito triste. Chloe, alheia à tensão crescente, estava mais preocupada em conseguir o ângulo perfeito para sua selfie. Ah, para de ser medroso, Gabi. Vai render muitos likes. Ela ria, o flash de seu celular iluminando por um instante as lápides desgastadas pelo tempo, revelando anjos sem cabeça e estátuas corroídas. Seus dedos deslizavam rapidamente pela tela, postando uma foto com a legenda Noite de Aventura no Cemitério Assombrado. Hashtag paranormal, hashtag medo, hashtag viral. Sua despreocupação era quase irritante, uma bolha de ignorância que parecia protegê-la da atmosfera opressiva que começava a envolvê-los. Eles atravessaram um portão de ferro enferrujado, que rangeu com um lamento agudo, como um gemido de dor. A trilha de cascalho se estendia à frente, ladeada por fileiras de túmulos que se perdiam na escuridão. Léo continuava a narrar para a câmera, apontando para as lápides mais antigas, inventando histórias sobre os nomes gravados na pedra. Maia tentava identificar as datas, buscando alguma lógica, enquanto Gabriel se encolhia a cada sombra que se movia, a cada sussurro que parecia vir do nada. Foi então que os primeiros sinais começaram. Um sussurro, quase inaudível, que parecia vir de trás de uma lápide em ruínas. Léo parou de falar, a câmera ainda ligada, capturando o silêncio repentino. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, a voz um pouco menos confiante. Maia franziu a testa. Deve ser o vento, Léo. Ou algum animal. Mas o vento estava calmo, e não havia som de animais. Gabriel se agarrou ao braço de Chloe, que finalmente tirou os olhos do celular. Eu vi. Parecia coro. De repente, a lanterna de Maia piscou, e então se apagou, mergulhando-os em uma escuridão quase total. O breu era denso, sufocante, e o cheiro de terra molhada se intensificou, misturando-se com odor adocicado e nauseante, como flores murchas e carne em decomposição. Léo ligou a lanterna de seu celular, a luz fraca mal conseguindo perfurar a escuridão. Que estranho! As pilhas estavam novas. Ele tentou ligar e desligar, mas a lanterna permaneceu morta. Um arrepio percorreu a espinha de todos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som distante, um arrastar lento e pesado, como algo sendo arrastado sobre a terra. Vinha do fundo do cemitério, de onde as árvores se tornavam mais densas e as lápides mais antigas e esquecidas. O sorriso de Léo havia desaparecido, substituído por uma expressão de cautela. A brincadeira havia acabado. O cemitério estava começando a mostrar suas verdadeiras cores. O som do arrastar se aproximava, lento e inexorável, e o cheiro adocicado e nauseante se tornava insuportável. O grupo se encolheu, as lanternas dos celulares tremendo nas mãos, seus feixes de luz dançando sobre as lápides, criando sombras grotescas que pareciam se mover por conta própria. O pânico começava a se instalar, substituindo a curiosidade e a despreocupação. Eles tentaram voltar, mas a trilha de cascalho que os trouxe até ali havia desaparecido, substituída por uma densa neblina que engolia as árvores e as lápides,
transformando o cemitério em um labirinto sem fim. Não, não pode ser, Maya sussurrou, sua voz embargada. Ela tentou usar o GPS do celular, mas a tela exibia apenas estática. Estamos presos. A constatação atingiu a todos como um golpe. O cemitério não era apenas assombrado, era uma armadilha. O arrastar parou. Um silêncio sepulcral caiu sobre eles, mais aterrorizante do que qualquer som. Então, um sussurro gelado, vindo de todas as direções e de nenhuma, envolveu-os. Vocês não deveriam ter vindo. Gabriel foi o primeiro a sucumbir ao terror individual. Seus olhos se arregalaram, fixos em algo que os outros não podiam ver. Ele começou a tremer incontrolavelmente, os dentes batendo. Eles estão aqui, eles estão me chamando. Sua voz era um lamento, e ele apontava para o vazio, para as sombras que pareciam se adensar ao seu redor. De repente, ele caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça, como se tentasse conter uma dor insuportável. Parem! Ele gritava, sua voz se tornando um eco distorcido de si mesma. Seus olhos se reviraram, e um fio de sangue escorreu de seu nariz. Ele começou a balbuciar nomes antigos, esquecidos. Nomes gravados nas lápides ao redor. A entidade estava usando como um canal, forçando a reviver as memórias dos mortos, a sentir a dor de suas mortes violentas. Seus membros se contorciam, e ele começou a se arrastar pelo chão, em direção a uma lápide em particular, como se fosse puxado por uma força invisível. Maya, a cética, observava o colapso de Gabriel com horror. Sua mente racional tentava encontrar uma explicação, mas não havia nenhuma. O que ela via desafiava toda a lógica, toda a ciência. As sombras ao redor deles pareciam ganhar forma, figuras translúcidas que se moviam entre os túmulos, seus olhos vazios fixos neles. Ela tentou tocar Gabriel, mas sua mão atravessou o corpo dele, como se ele fosse feito de fumaça. O pânico a dominou. Ela começou a correr, desesperada, tropeçando nas lápides, gritando por ajuda. Mas seus gritos eram abafados pela neblina, e as figuras sombrias a perseguiam, sussurrando seu nome, prometendo-lhe um lugar entre eles. Sua mente, antes tão afiada, começou a se fragmentar, a realidade se distorcendo em um pesadelo sem fim. Ela via seu próprio reflexo nas lápides, mas era um reflexo distorcido, com olhos vazios e um sorriso cadavérico. Chloe, que até então estava mais preocupada com seu celular, finalmente percebeu a gravidade da situação. Seu celular, antes uma fonte de distração, agora era um peso morto em sua mão, a tela escura e sem vida. Ela estava sozinha, separada do grupo pela neblina, e o silêncio ao seu redor era ensurdecedor. Um frio intenso a envolveu, e ela sentiu uma respiração gélida em sua nuca. Ela se virou bruscamente, mas não havia nada. Apenas a escuridão e o cheiro de terra. Então, uma risada, baixa e gutural, ecoou em seus ouvidos, vindo de muito perto. Ela tentou correr, mas seus pés estavam presos, como se raízes invisíveis a segurassem. A risada se intensificou, e ela sentiu mãos frias e ossudas em seus tornozelos, puxando-a para baixo. Para a terra úmida. Ela gritou, mas o som foi abafado pela risada que se tornava cada vez mais alta, mais insana. Léo, o vlogueiro, tentava manter a calma, sua câmera ainda ligada, capturando o horror que se desenrolava. Mas a imagem na tela estava distorcida, cheia de ruído e interferência. As figuras sombrias que perseguiam Maya e Chloe apareciam e desapareciam na tela, seus rostos contorcidos em expressões de agonia e ódio. A voz de Gabriel, balbuciando nomes, ecoava nos fones de ouvido de Léo, misturando-se com sussurros e lamentos. Ele tentou falar para a câmera, mas sua voz falhou. O medo o estava consumindo. Ele viu uma lápide rachada, com um nome quase ilegível, Elara. Ao lado, uma pequena boneca de pano, velha e suja, estava caída. Ao tocá-la, uma visão invadiu sua mente. Uma menina, pequena e assustada, sendo arrastada para a escuridão, seus gritos abafados. O cemitério não era apenas um lugar de descanso. Era um lugar de sofrimento, de injustiça. Elara, e muitos outros, haviam sido enterrados ali, não em paz, mas em tormento. E eles não queriam estar sozinhos. A entidade não era uma única alma, mas a soma de todas as almas inquietas, de todos os segredos enterrados, de toda a dor e injustiça que o cemitério guardava. E eles queriam companhia. Para sempre. O ar no cemitério agora era um grito silencioso, uma sinfonia de desespero e tormento. A neblina se adensava, transformando as lápides em silhuetas fantasmagóricas,
e o cheiro de terra e decomposição se misturava com o odor metálico de sangue. A revelação da história de Elara e de tantos outros, vítimas de uma injustiça brutal, pairava no ar, uma verdade fria e implacável que se manifestava em cada sombra, em cada sussurro. Gabriel, ainda no chão, começou a se contorcer violentamente, seus olhos fixos na lápide de Elara. Seu corpo se arqueava, e um som gutural escapou de sua garganta. Não era mais sua voz, mas um coro de lamentos e gritos infantis. A entidade, a soma de todas as almas atormentadas, estava usando como seu arauto, sua boca para proferir a verdade. Eles nos enterraram vivos. A voz, ou vozes, ecoou, nos roubaram a vida, a inocência. E agora vocês pagarão. O corpo de Gabriel começou a se erguer, flutuando alguns centímetros acima do chão, seus membros se esticando de forma não natural, como galhos secos de uma árvore morta. Seus olhos, antes os de um jovem assustado, agora eram poços negros e vazios, refletindo a dor de centenas de almas. Maia, em sua fuga desesperada, encontrou-se diante de um mausoléu antigo, suas portas de ferro enferrujadas e adornadas com gárgulas grotescas. Ela tentou abri-las, mas estavam seladas. O sussurro das figuras sombrias se intensificou, e ela sentiu as mãos frias e ossudas em seus ombros, puxando-a para trás. Ela se virou, e viu os rostos. Não eram rostos humanos, mas máscaras de agonia, olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Eram as vítimas, os esquecidos, e eles queriam que ela se juntasse a eles. A lógica de Maya se desfez completamente. Ela não era mais ascética, mas uma alma perdida, presa em um pesadouro que não tinha fim. Ela gritou, um som rouco e desesperado, enquanto as mãos a puxavam para a escuridão do mausoléu, para um abraço eterno com os mortos. Chloe, ainda presa pelas raízes invisíveis, sentia a terra úmida subindo por seu corpo, engolindo-a lentamente. A risada gutural ecoava em seus ouvidos, e ela via os rostos das crianças, pequenos e pálidos, emergindo da terra ao seu redor, seus olhos vazios e cheios de rancor. Eles não queriam brincar, queriam vingança. Suas pequenas mãos, frias e pegajosas, agarravam seus braços, puxando-a para baixo. Ela tentou lutar, mas a força era imensa. A terra cobriu sua boca, seus olhos, e o último som que ela ouviu foi a risada das crianças, que se misturava com o som abafado de seu próprio desespero. Ela havia subestimado o perigo, e agora pagava o preço. Tornando-se mais uma alma a ser enterrada no cemitério da colina esquecida. Léo, o único que ainda mantinha um resquício de consciência, assistia ao horror se desenrolar através da tela distorcida de sua câmera. Gabriel, flutuando, com a voz de centenas de almas. Maia, sendo arrastada para o mausoléu. Chloe, engolida pela terra. Ele tentou correr, mas seus pés estavam pesados, como se estivessem presos em concreto. A câmera caiu de suas mãos, e a tela se quebrou, mas a gravação continuou, capturando o que seria sua última visão. Uma figura alta e esguia, feita de sombras e névoa, emergiu do centro do cemitério, seus olhos brilhando com uma luz vermelha e malevolente. Não era um fantasma, mas a própria essência do cemitério, a manifestação de toda a dor, raiva e injustiça que ali residia. A figura se aproximou de Léo, e ele sentiu um frio cortante, uma dor excruciante que parecia rasgar sua alma. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. A figura estendeu uma mão, e Léo sentiu seu corpo se desintegrar, átomo por átomo, sua existência sendo apagada, absorvida pela entidade. Quando o sol nasceu, lançando seus primeiros raios sobre o cemitério da colina esquecida, não havia sinal dos 4 jovens. A neblina havia se dissipado, a trilha de cascalho estava de volta, e as lápides pareciam tão imóveis e silenciosas como sempre. Apenas a câmera de Léo, quebrada e coberta de terra, jazia no chão, sua luz vermelha de gravação piscando intermitentemente. O vídeo, que ele tanto queria que viralizasse, estava lá, uma prova silenciosa do horror que se desenrolou naquela noite. E, em algum lugar, nas profundezas do cemitério, o sussurro das lápides continuava, um convite macabro para aqueles que ousassem perturbar o descanso dos mortos. O cemitério havia reivindicado suas novas almas, e o ciclo de tormento continuaria, para sempre.